Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que eu possa falar com sabedoria e ensinar com amor. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus contou essa parábola para alguns que na época dele estavam rodeando para ver qual era a mensagem que ele trazia e se ele estava rompendo com as tradições que eles acreditavam, tipo se ele era um herege. E essas pessoas ele via que eram convencidos de serem justos e que desprezavam os outros, se achavam os melhores e que todo o resto eram pecadores condenados. Jesus gosta de quebrar paradigmas. Ele veio para mudar uma mentalidade, mudou, né? Mudou uma mentalidade com relação a mulheres, a crianças, a pobres. Ele inverteu a ordem. Ele trouxe uma visão de que aquela sociedade era regida pela forma da lei. Além dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, eles foram adicionando tradições, coisas que eles entendiam como corretas e criaram um código de 613 regras a serem seguidas. Era quase impossível. Só os fariseus e os doutores da lei e alguns que tinham tempo e conhecimento para isso conseguiam cumprir, e eles entendiam que só quem cumprisse a lei seria salvo. Todos os outros estavam condenados. O fariseu, então, era reconhecido por ser um grande cumpridor da lei, estava salvo. O outro era um cobrador de impostos, um pecador público, portanto, condenado. Mas ambos subiram ao templo para rezar. O Papa Francisco, então, destaca na sua homilia de hoje 2 protagonistas. Só que ele diz: o publicano desce a verdade de si e apresenta-se sem máscara. Ele não precisa falar de que ele é melhor, que ele é superior. Ele reconhece sua miséria, reconhece ser criatura. Subir na Bíblia, o padre destaca 2 palavras, subir e descer. Subir na Bíblia é uma imagem que simboliza o encontro com Deus, né? Subir na montanha, Moisés, Abraão, mesmo Jesus, né? No Monte Tabor. Elevar-se das planilhas do nosso eu para subir a Deus, recolher o que vivemos na horizontalidade, né? E levarmos diante do Senhor a nossa vida, nossa rotina mesmo, nossas dificuldades, né? E descer dentro de nós mesmos, cultivar a sinceridade e a humildade do coração, que nos dão um olhar honesto sobre nossas fragilidades e pobreza. Ajuda a reconhecer que somos criaturas, não somos Deus. A maioria de nós tem um fariseu interior egocentrado, né? Que não reconhece suas limitações e se acha o máximo. Então, é descer e invocar a misericórdia de Deus para que Ele nos cure, nos levante. Ele é que vai nos elevar, não nós é que vamos com o nosso voluntarismo nos elevar. O religioso, então, tem soberba espiritual. Ele é egocentrado, despreza os outros, adora o seu eu e, portanto, apaga Deus, né? Ele que está em primeiro lugar. Vejam na oração dele que é ele que vale. Verifiquemos em nós a presunção de sermos melhores, julgarmos e desprezarmos os outros, como esse fariseu. Quando nos deixamos aprisionar pelo narcisismo, que quer dizer que eu sou o melhor, e exibicionismo, eu quero mais parecer do que ser.
Há muito eu nas palavras e pouco Deus. Esse evangelho me lembrou um livro que eu gosto muito, que chama Perfeição ou Santidade? A perfeição vem dos condicionamentos, desde a cultura, né? Civilização que vem dos gregos, que tinham uma obsessão pela perfeição, que até corrigia a coluna dos templos, corrigia para, na perspectiva, ela sair retinha, não afunilar, né? Esse condicionamento cultural que a gente aprende na escola, e o religioso que fala, se você, quer dizer, às vezes uma religiosidade deformada pela própria catequese, né? Especialmente pré-Vaticano II, que dizia que quem cometesse pecado ia para o inferno, quem fosse bonitinho ia para o céu. E familiar, desde criança, a gente é premiado se a gente faz as coisas certas e castigado se faz coisa errada. Isso interioriza, né? E psicológico, nossos traumas, né? Algumas pessoas são mais perfeccionistas que outras por causa de um certo trauma da infância, do qual ela compreendeu que ela só seria aceita se fosse perfeita. Agora, nós sabemos que a condição humana não permite a perfeição, porque nós somos criados como um vaso de barro mesmo, com barro, né? Sujeitos a quedas, a imperfeição mesmo. E nessa imperfeição constam os pecados, quer dizer, como eu sou imperfeita, eu caio e cometo pecado, sou pecadora. Isso dificulta aceitar, né, que eu não sou perfeita. É um sofrimento grande. Mas todos nós, não só o perfeccionista, temos um lado perfeccionista. E quando esse lado se manifesta, é que a gente comete o grande pecado de querer ser maior que Deus, né? Que nos criou. Querer ser Deus em vez de criatura. A santidade não, a santidade convida a abrir-se para Deus, que é amor e misericórdia, nos acolhe como somos, porque foi Ele que nos criou. Então, a gente se reconhecendo criatura limitada, a gente pode se abrir e pedir a Deus a graça, né? Não ser tão autossuficiente. Esse livro do Padre Neto, que eu vou apresentar aqui depois, tem essas dicas, vamos dizer, para a gente poder rezar hoje e olhar para a gente, se nós estamos nesse momento da vida espiritual, mais para perfeccionista ou mais para o caminho da santidade. Então, para o perfeccionista, a perfeição consiste em não ter defeitos, fraquezas ou pecados, mas a santidade consiste em abrir-se para Deus, que é amor. O perfeccionista acredita que só será amado por Deus se for perfeito, se não cometer pecados, o que é praticamente impossível. Então, o santo não, ele sabe ser amado por Deus incondicionalmente. Experimentar o amor incondicional de Deus por nós é o caminho da santidade. O pecado é imperfeição por excelência, por isso o perfeccionista o nega. Mas é negar a realidade, né? O santo, quer dizer, a pessoa que está a caminho da santidade, não vê contradição entre santidade e pecado. Ele entende que pode subsistir simultaneamente na pessoa ou no corpo social, por exemplo, a igreja. Desde o Vaticano II, ela se reconhece como santa e pecadora, porque feita de homens pecadores e santos, muitas vezes ela comete pecados. Muitos papas já pediram perdão pelos pecados da igreja.
O perfeccionista esforça-se para alcançar a perfeição, eliminando vícios e adquirindo virtudes, mas voluntarismo. Ele não se deixa conduzir pelos apelos de Deus, ele é que escolhe que virtudes ele vai desenvolver agora e que pecados ele vai reprimir. O santo compreende que a santidade é dom de Deus, se reconhece dependente de Deus para ser salvo. Vocês estão vendo aqui a oposição entre perfeição e santidade, né? A pessoa perfeccionista tende a fechar-se para Deus e para os outros, fica orgulhoso, egocentrado. Já o que está a caminho da santidade, ele tem uma abertura para os outros e para Deus, admite sua incapacidade de salvar-se por si mesmo. O pecado, aqui na perfeição, é vivido como fracasso, humilhação, ruptura com o próprio ideal que ele criou, né? As quedas geram tristeza e desânimo. Ele fala, não tenho jeito. É perigoso, viu? É o mau espírito que nos tenta com o perfeccionismo, dizendo, ele aproveita esses momentos para dizer, tá vendo, você não tem jeito, é melhor desistir. Já quem está a caminho da santidade não se sente humilhado pelo pecado, porque ele aceita ser pobre, ser frágil, limitado, e sabe-se amado em sua pequenez. Santa Teresinha do Menino Jesus é um grande exemplo disso, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu acolha minha pequenez e minha pobreza. O perfeccionista padece de crise de escrúpulos, e escrúpulos é do mau espírito. Vive insatisfeito consigo mesmo e se autocondena. A pessoa que caminha para a santidade confia na misericórdia divina, vive sua fé com alegria e autoaceitação, sem perder a esperança. O perfeccionista, assim como ele não aceita seus erros, não aceita o dos outros e tende a julgá-los e condená-los. O santo aceita ser amado na indignidade e ama as pessoas sem exigir que elas sejam dignas. Para o perfeccionista, Deus é um juiz mal-humorado. Para o santo, Deus é misericórdia, ternura infinita. O perfeccionista tem uma relação com Deus marcada por distância e medo. Deus está lá nas alturas e se vê que eu fiz alguma coisa errada, vai me castigar. Já o que caminha para a santidade tem uma relação com Deus íntima, próxima. Deus caminha junto, é Emmanuel. O perfeccionista se identifica com o cumprimento da lei, é o legalista, ele acha que se ele fizer tudo que manda a lei, ele está salvo. E o santo, ele acredita no espírito da lei, que é o amor. A perfeição consiste na subida laboriosa de uma escada. A santidade consiste numa descida rumo à humildade de si mesmo. Eu tirei essas informações desse livro que eu gosto muito e sempre recomendo. Perfeição ou Santidade, do padre José Antônio Neto de Oliveira. Então, nesse livro, ele fala, tem a escada da perfeição, que é muito difícil, muito árdua, e a escada da humildade ou santidade. Isso é um processo. Como é que a gente vai fazer? Isso nós não estamos querendo dizer para desistir de buscar a santidade, mas a santidade é um processo que leva a vida inteira. Eu ouvi uma história esses dias de que Santo Antão, alguém que escreveu sobre ele, né, lidou com os demônios durante 50 anos. Aí um desses demônios falou, eu desisto, realmente é o primeiro homem que resiste a mim o tempo inteiro e vou embora.
Nessa hora, Santo Antão falou, nossa, então já sou santo. Pronto, o demônio voltou. Porque um minuto que a gente se envaidece, já recomeça o processo, né? Esse processo primeiro passa pela consciência, consciência de que eu sou mesmo limitado, criatura dependente de Deus. Depois aceitar, porque não é muito fácil aceitar que eu sou imperfeito. Mas o desejo de fazer a vontade de Deus e saber-se necessitado de sua graça, humildemente, é que vai me ajudar a perseverar nesse caminho de santidade até o fim da minha vida. Mesmo sabendo que eu vou cair, vou levantar, posso cometer pecados, reconhecer que sou pecador, mas amado incondicionalmente por Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração, vamos para a prática. Se não é o seu momento, você pode dar um pause no vídeo e depois, num momento mais propício, você segue essas orientações. Primeira coisa, a gente pede a luz do Espírito Santo. Já é uma das condições para a gente sair do voluntarismo, do controle, de querer controlar a oração como fariseu. Então, eu peço que o Espírito Santo nos conduza nessa oração e nós nos deixemos conduzir por ele. Eu vou, então, silenciar, vou gastar tempo. Quanto tempo eu disponho? Pode ser 10 minutos, meia hora, o ideal é uma hora, mas a gente sabe que, para o leigo, pelo menos, é muito difícil dispor de uma hora. Mas eu olho meu dia, minha rotina e vejo que tempo que eu vou poder dispor e vou combinar com Deus. Deus, eu vou ficar com você 10 minutos, mas você fiel. Antes eu releio o texto para lembrar da história e considero, trago consciência para esse momento, aonde vou e para quê, com quem que eu vou encontrar, com Deus. Então, eu me coloco o mais humilde que eu puder, me esvazio de mim mesma para acolher Deus que vem ao meu encontro. Procuro um lugar tranquilo, silencioso, escolho uma posição corporal, normalmente sentado, com os pés bem plantados no chão, mãos nas coxas, coluna ereta. Relaxo, tento relaxar meu corpo. Todo ser reza, a mente, o corpo, a afetividade. E faço algumas respirações para me pacificar. Inspiro pelo nariz e solto pela boca soprando. Essa petição é sempre, é a mesma. Senhor, que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir estejam voltados para o teu serviço e louvor. E peço a graça relacionada a esse texto que eu vou rezar. Que no caso eu achei que uma que poderia ajudar seria essa. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É um convite para hoje, mas você pode usar qualquer método que a gente já apresentou aqui a semana passada. Mas eu proponho, como Papa sugeria, da gente rezar no nosso lado fariseu e pecador. A gente deixa vir à tona o meu lado fariseu, perfeccionista, rígido, ranzinza, arrogante, ansioso, às vezes agressivo. Eu deixo vir isso. Em que situações que eu tenho essas atitudes? Posso fazer um exame. O menos controlador possível, mas deixando surgir
Porque só Deus pode revelar meu estado de pecador e Ele faz isso com amor. Ele não vai acusar, quem acusa é o mau espírito, ou o nosso ego, controlador, perfeccionista. Mas deixar também vir à tona o meu lado humilde, né? Consciente de minha fragilidade e limitação humana, mas que crê na misericórdia de Deus, é uma pessoa de esperança, alegre. Deixar vir à tona também esses momentos em que eu me deixei amar por Deus, que eu sou capaz de me sentir amada por Deus incondicionalmente. Quem sabe nesse momento mesmo eu posso experimentar essa graça. Você pode dar um pause e ficar esse tempo aqui. Passado esse tempo, você pode conversar com Deus. Fique à vontade, pode trazer suas dúvidas, seus medos e até raiva, seus pedidos, mas também seus sonhos. E aí dar um tempo para silenciar e ouvir a resposta dele no seu coração, que é na mente, mas você vê que não é você, seu ego, que está trazendo essa informação. Ela surge no seu pensamento. Depois de ouvir essa resposta, agradeça a Deus esse encontro consigo mesmo, com Ele. Finalize a oração e seria bom que você saísse um pouco, fosse tomar um café, andar. Para quê? Para decantar tudo o que aconteceu nessa oração, né? Principalmente pessoas prolixas como eu, às vezes vem muita coisa, e no fim eu fico perdida, não sei o que Deus está me pedindo. Então, esse sair, deixar decantar, cair no coração, o que de fato vem de Deus, e depois eu volto e anoto o que foi mais forte, o que me chamou a atenção, afetou nessa oração. Escutei algum apelo, chamado de Deus, por exemplo, ser mais humilde, ter paciência comigo, com os outros, aceitação da minha fragilidade? Que sentimentos eu experimentei? Senti paz ou fiquei ansiosa, com medo? Quais foram minhas resistências nessa oração, né? Posso ter tido preguiça, sono, vontade de sair, pensar em outras coisas, dificuldade de aceitar minha sombra, vergonha, medo de rejeição por aceitá-las, por expô-las. E aí aprendemos com Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria se esvaziou tanto de seu ego que pôde engravidar de Deus. Ela é modelo de humildade para nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo tem o link para o Ângelos, algumas músicas que ajudam com esse tema, e ainda lugares onde você pode encontrar a espiritualidade inanciana. Isso é tudo.